Olá, galerinha da Química! Estamos aqui para mais uma aula sobre funções oxigenadas. Na aula anterior, vocês conheceram outro tipo de funções orgânicas que também apresentam oxigênio, ou seja, aquelas funções que fazem parte das que nós chamamos de funções oxigenadas. Lembram lá? A gente já viu sobre os álcools, que é quando a gente tem a hidroxila, oxigênio e hidrogênio, ligados a um carbono saturado. Acostumem-se com esses termos. Saturado é o carbono que faz as 4 ligações do tipo simples, ou seja, ele é um carbono tetraédrico. Vocês viram também os enóis, que é um tipo de função orgânica das funções oxigenadas, onde a nossa hidroxila ela já não está mais naquele carbono saturado. Ela já vai estar ligada a um carbono insaturado. Qual é o tipo de insaturação? Ligação dupla, né? 2 ligações entre os átomos de carbono. Vocês viram também os éteres, que recebem esse nome devido à existência do oxigênio entre os átomos de carbono. E aí, lembram lá do heteroátomo? Pois é. O oxigênio ali, ele é um heteroátomo, por isso que aquele grupo funcional recebe o nome de éter. E acabou as funções oxigenadas? Não, não acabou. Hoje nós vamos conhecer outros grupos que apresentam oxigênio e que também são muito importantes. Um deles, as mulheres usam direto, Tô dando spoiler aí para vocês. Vamos lá para o slide para a gente conhecer as funções que nós iremos falar na aula de hoje. Vamos lá? Então, na aula de hoje nós vamos conhecer os aldeídos. Pessoal, aldeídos são funções orgânicas que também apresentam oxigênio. Nós vamos ver as características que ajudam a gente a poder identificar esses grupos funcionais e vamos conhecer a nomenclatura, né? O modo como a gente vai dar nomes aos compostos desse grupo. Nós também iremos falar sobre as cetonas. Quem já ouviu falar de acetona? Pois é, a acetona é um produto comercializado aonde o principal composto ativo ali é uma substância dos grupos cetonas. Também vamos ver as características que vai nos ajudar a identificar e depois vamos aprender as nomenclaturas para os compostos destes grupos. Beleza? Então são esses 2 grupos funcionais, que nós vamos aprender na aula de hoje. Começando pelos aldeídos. O que vão ser os aldeídos? Vão ser substâncias que fazem parte do conjunto de grupos funcionais classificados como carbonílicos, ou seja, que apresentam carbonila em sua constituição. Mas o que é uma carbonila, né, gente? Carbonila é quando a gente tem essa seguinte situação, o oxigênio ligado ao átomo de carbono através de ligação dupla. Quando a gente tem essa situação, nós temos o que nós chamamos de carbonila. Então, os aldeídos, eles são compostos que apresentam carbonila. São os únicos que vão apresentar essa configuração? Não, nós temos outros compostos que também apresentam a carbonila. Como que a gente diferencia um do outro? Com as demais ligações que o carbono aqui da nossa carbonila vai realizar. Exemplo, aqui nessa situação, para os aldeídos, a minha carbonila vai se ligar a um hidrogênio. Então nós vamos ter para cá um grupo funcional, um radical, grupo substituinte qualquer, né? E aqui na minha carbonila eu vou ter a configuração da ligação dupla carbono-oxigênio e da nossa ligação carbono-hidrogênio. Conseguem observar? Nesse caso, galerinha, todas as vezes que você tiver esse grupo funcional, vou até apagar para ficar visível para vocês, todas as vezes que vocês tiverem a carbonila, que é oxigênio dupla carbono, e aonde o nosso carbono faz ligação com o hidrogênio, nós temos o grupo funcional aldeídos, tá?
Ele pode aparecer para vocês dessa forma, mostrando todas as ligações, ou ainda pode aparecer desta forma aqui, ó, CHO. Por que que o H está aqui entre o carbono e o oxigênio? Você sabe que o hidrogênio faz só uma ligação. Então, se ele está ligado aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, significa que a ligação do hidrogênio é com o carbono. Então, ele não vai estar ligado ao oxigênio. Se você representa desta forma, olha só, eu tenho os mesmos elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Só que quando eu represento desta forma, eu estou representando eu estou informando algo totalmente diferente. Observe que o oxigênio, quando ele está entre o carbono e o hidrogênio, eu estou dizendo que a ligação deste cara aqui, do hidrogênio, está ocorrendo com quem? Com carbono? Não, ela vai estar ocorrendo com o oxigênio. Eu vou estar dizendo isso aqui, ó. Eu vou ter o carbono, oxigênio, perdão. Deixa eu apagar porque está muito confuso. Eu vou estar dizendo, se eu tiver isso aqui, ó, eu vou estar informando isso, que eu vou ter carbono ligado ao oxigênio que está ligado ao hidrogênio. Pergunto para vocês, essa situação aqui, é isso? Não, né? Não é. Isso aqui é aldeído. Isso aqui, se esse carbono for saturado, isso aqui é um álcool. Então, o modo como a gente representa o hidrogênio nessa situação informa coisas diferentes. Sempre que ele estiver aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, eu estou informando que este meu grupo funcional pertence a um aldeído. Por quê? Porque o meu carbono vai estar ligado ao oxigênio e ao hidrogênio. O hidrogênio, nessa situação, está ligado ao carbono. Como ele apenas faz uma ligação, o oxigênio não vai poder estar ligado ao hidrogênio. Então, o oxigênio vai estar ligado a quem também? Ao carbono. Por isso que nós podemos representar o grupo funcional dos aldeídos desta maneira. Posso especificar mostrando todas as ligações ou posso simplificar as ligações entre esses elementos. Tranquilo? Esse aqui é o nosso grupo funcional. Tem uma curiosidade sobre os aldeídos que os adultos, tá? Devem achar até interessante, ó. A substância denominada etanol se forma quando o organismo metaboliza o etanol. Quem é etanol, galera? Álcool. O etanol, que é um aldeído, é um dos responsáveis pelo enjoo, pela dor de cabeça provocados pelo exagero no consumo de bebidas alcoólicas. Então, a famosa ressaca, que vocês só conhecem por ouvir falar, né, galerinha? Que é uma coisa que a gente não pratica, ela é proveniente do exagero no consumo do álcool. Então, o que acontece quando você exagera no consumo do álcool? O teu organismo vai começar a catalisar, a metabolizar essa substância. E aí, no dia seguinte, é o enjoo, é a dor de cabeça, tudo porque no teu organismo vai ter uma substância que tecnicamente não deveria existir ali naquele momento, que é o etanol. Então, assim, pessoal que gosta, né, do consumo, né, da bebida alcoólica, sempre há moderação, né? Você beber pouco, você fazer aquele uso social, né? Porque quando você exagera, aí vai formar os aldeídos, que nesse caso é o etanol, e aí haja cabeça para aguentar a ressaca que vai ter, né, galerinha? Então fique ligado, aí quando alguém perto de você, um adulto, ficar falando que tô de ressaca, você já lembra, exagerou no álcool e o organismo produziu etanol. Então vamos lá para a gente continuar nas nossas aulas, onde a gente tem aqui algumas das aplicações práticas para os aldeídos. Bom, o etanol, que ele é o aldeído acético acetaldeído, né? Ele é conhecido como acetaldeído, ele é utilizado nas sínteses de diversos compostos orgânicos.
Então, ele é utilizado para a gente conseguir produzir, sintetizar determinados compostos orgânicos, né, diversos. Ele também é utilizado na obtenção de resinas e também de inseticidas, né, o DDT. Quem é o DDT? É o dicloro, difenil, tricloretano, né? Aí, para abreviar esse nomão, a gente usa as siglas DDT. Ele também é utilizado como redutor de íons prata na fabricação de espelhos comum. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula estrutural desse carinha, que causa ressaca e também é muito utilizado na indústria, que é o etanol. Por que que ele tem esse nome etanol? Vamos lá na nomenclatura, vocês lembram? A gente vai falar mais na frente, mas não custa nada relembrar. Quantos átomos de carbono nós temos nessa estrutura? 1, 2. Como eu tenho 2 átomos de carbono, eu vou usar, nesse caso aqui, o prefixo et. Qual é o tipo de ligação entre os átomos de carbono? Ligação simples, então vai vir o an. Como se trata de um aldeído, sempre a terminação dos aldeídos vai ser al, então vai ficar etanol. Professora, mas tem ligação dupla aqui. Não era para ser em? Galerinha, as ligações, o infixo, de um modo geral, ele só vale nas ligações entre os átomos de carbono da tua cadeia principal. Nesse caso aqui, quem é a nossa cadeia principal? Vai ser essa daqui, ó. Eu vou utilizar um infixo para as ligações entre os carbonos, que nesse caso é uma ligação simples, por isso o an. Essa ligação entre o carbono e o oxigênio, ela não entra na configuração da nomenclatura, pois não está ocorrendo entre os átomos de carbono. Ligadinho aí? Tranquilo, né? E vamos lá para o metanol. O metanol é um aldeído fórmico, também conhecido como formaldeído. Olha só, em água ele forma uma solução que é conhecida como formol. Quem aí já ouviu falar em formol? A galerinha aí que tem interesse em fazer faculdades na área da saúde, até biologia também, vocês fiquem ligadinhos porque esse camarada aqui, ele vai fazer parte de algumas disciplinas de vocês. Porque o formol, ele é muito utilizado para a conservação de peças anatômicas. O que são peças anatômicas? São órgãos que são utilizados para estudo da anatomia do corpo humano, assim como da anatomia de alguns animais. Então, para que não seja necessário, toda vez que você está utilizando um órgão novo, utiliza-se essa substância, que é o formol, para conservação daquelas peças e, posteriormente, elas poderem ser utilizadas. Só que o formol, galerinha, ele é uma substância tóxica. Ele tem um cheiro forte característico que, quando inalado em grande concentração e por um longo tempo, ele vai causar irritação na mucosa do nariz e da boca e nos olhos. Nos olhos ele irrita bastante. Por isso que quando você for fazer uma faculdade no qual você tem aulas de anatomia que vai utilizar peças que são conservadas em formol, você sempre deve utilizar EPIs. Mulheres grávidas não podem ter contato com essa substância, viu, galerinha? É muito perigosa para o feto. Então, as meninas, as jovens, as mulheres que fazem faculdades, que têm essa disciplina, que estão em período de gestação, são recomendadas que não façam essa disciplina, que deixe para depois ou substituam por alguma carga horária diferente. De um modo geral, não é interessante que você tenha contato direto com essa substância. Por isso que, não sei se as meninas aí usam, mas muitas daquelas escovas progressivas para alisamento de cabelo foram proibidas. Por quê? Porque a concentração do formol nesses produtos estava acima do permitido, o que pode causar a longo prazo e às vezes a curto prazo, dependendo da concentração, o desenvolvimento de doenças. Galerinha, é uma substância
que é interessante a gente conhecer, ela é necessária para a gente utilizar no desenvolvimento da ciência e de algumas áreas de trabalho? É, mas todo o manuseio que é feito com essas substâncias, eles têm que ser feito de maneira adequada, com o uso de EPIs e por pessoas que conhecem a substância. Então, assim, eu recomendo para as meninas, principalmente, que gostam, né, de alisar o cabelo, sempre estar observando o tipo de produto que vocês estão utilizando. Existem situações de jovens que fazem progressivas à torta e à direita com profissionais não muito especializados ou com produtos duvidosos que acabam tendo queimadura no couro cabeludo e a queda do próprio cabelo, porque essa substância, quando ela está numa concentração elevada, ela tem uma ação muito forte no nosso organismo. Então, ó, fique ligadinho nas dicas de químicas para vocês, viu? Então, aqui, vamos lá no slide para a gente continuar conhecendo um pouco sobre o metanal. Então, a gente está vendo aqui que ele pode ser utilizado como desinfetante e na conservação, como eu falei, de cadáveres e peças anatômicas. Ele é um gás incolor, de cheiro característico e irritante. Eu já trabalhei em faculdades da área da saúde, onde nós tínhamos cadáveres que eram reservados lá, guardados em tanques, e eles ficavam submersos nessa substância formol. O formol que a gente utilizava para conservar as peças, ele tinha uma porcentagem baixa, de 10%, mas ainda assim, o cheiro, quando a gente abria aqueles tanques, era muito irritante. E aqui, nesse tipo de serviço, é muito importante o uso de EPIs e máscaras para filtrar esse gás, para não correr o risco de você ser intoxicado, viu, galerinha? Mas continuando aí, classificação dos aldeídos. Nós temos uma classificação bem simples, viu? Ele vai ser classificado de acordo com a quantidade de grupo funcional. Então, aí, nós vamos ter os monoaldeídos, quando ele apresenta um único grupo funcional, e nós vamos ter os dialdeídos, quando a gente tiver a presença de 2 grupos funcionais na mesma cadeia. E esse daqui, nas avaliações externas, ele é muito difícil de ser utilizado. Mas os monoaldeídos são os mais comuns nas provas, tá, galerinha? E a nomenclatura? O prefixo já está aí mais do que decorado, vocês já devem até sonhar com ele, né? O prefixo sempre vai ser estipulado pela quantidade de átomos de carbono. Então, para dar um nome aos aldeídos, de acordo com as normas da IUPAC, nós procedemos como a gente fez lá nos hidrocarbonetos e nos álcools. O que muda? Muda que a gente coloca o sufixo, que é a terminação "al". Vai colocar a quantidade de átomos de carbono, o tipo de ligação entre os átomos de carbono e no final a gente adiciona a terminação "al". Então aí, por exemplo, a gente pega o que a gente acabou de conhecer, o formaldeído, aonde ele tem apenas um átomo de carbono. É um aldeído porque ele tem a carbonila, e no carbono da carbonila nós temos o hidrogênio característico aqui. E aí a gente vai montar o nome. Quando tem um carbono, o prefixo é o met. Como só tem um carbono, galerinha, a ligação vai ser simples. Então, o infixo é o "an". E aí a gente coloca a terminação "al", metanal. Quando houver 2 grupos formilas, né, na cadeia, 2 grupos dos aldeídos, deve-se utilizar a quantidade "di" antes do sufixo "al". Então, ficaria "dial". É necessário acrescentar a vogal "o" após o infixo. Então, se for o infixo "an", vai ficar com a vogal "o". Se for infixo "em", vai entrar depois a vogal "o". Se for infixo "in", vai entrar depois a vogal "o". E assim a gente tem esta nomenclatura. Observe quantos átomos de carbono nós temos aqui, ó. 3. Nesse caso, não interfere a posição por onde eu vou começar a minha numeração, porque eu só tenho 3 carbonos e onde eu colocar que o meu grupo funcional, se for desse lado ou desse aqui, for 1, não vai fazer diferença. Mas em cadeias maiores, que houverem ramificação,
Você vai começar pela extremidade do nosso grupo funcional e tentar dar um menor número para as ramificações que existem na nossa cadeia principal. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Prefixo para 3 carbonos é prop. O infixo, como entre os carbonos só tem ligação simples, é an. E aí eu vou colocar o quê? Adicionar o ou. Então, vai ficar propano de al. Propano de al. Olha aqui outros exemplos. Isso aqui para nomenclatura normal. Observe que eu só tenho um único grupo funcional, que é esse cara aqui. O que eu vou fazer? Tem ramificação? Não. Tem ligação dupla? Não. Vou numerar 2, 3, 4. Preciso identificar onde está o meu grupo funcional, nesse caso aqui? Gente, não preciso. Porque nos aldeídos, o grupo funcional sempre vai estar em uma extremidade. Sempre. Então, eu não preciso identificar onde ele está. Preciso saber quantos carbonos tem, o tipo de ligação e se tem ramificação. Então, vai ficar butanal. But, porque são 4 carbonos. An, porque só tem ligação simples. E al, que é a terminação dos aldeídos. Esse daqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Para 5, o nosso prefixo é pente. Como só tem ligação simples, vai vir o infixo an. E o sufixo vai ser al, pentanal. Tranquilo? Existem aldeídos muito importantes cujo nome seguem essas regras. O benzaldeído, cuja fórmula estrutural é, olha só essa fórmula estrutural aqui, ele pode aparecer desta forma aí, em bastão, ou desta outra fórmula. Observe que nesse caso aqui, nós fugimos da regrinha de colocar o quê? A terminação al, né? Ficaria benzanal? Não. Fica como benzaldeído. Eu estou dizendo que é um aldeído ligado ao benzeno. Então, essa estrutura aqui está me indicando a carbonila, e nessa carbonila eu tenho o hidrogênio. Então, eu posso representar desta forma ou desta outra forma aqui, onde eu consigo identificar certinho o meu grupo funcional. Preciso numerar? Nessa situação, não preciso. Mas, caso tivesse, digamos, uma ramificação aqui, aí você iria numerar dando o menor número possível para a ramificação. O que você ia fazer? Ia ficar lá 3 metil benzaldeído. Olha só. E aí você deu o nome do teu composto. Tranquilo? Então, já que vocês estão fera, já entenderam tudo aí sobre os aldeídos, agora a gente vai para o nosso aprender fazendo. Vamos lá que nós temos um exemplo bem bacaninha para vocês, para praticar já para atividade. Nesse exemplo número 1 diz o seguinte: os aldeídos são substâncias que apresentam o grupo formila em uma extremidade da cadeia carbônica, ligado a um átomo de hidrogênio. Então, a gente tem a carbonila em um dos carbonos da extremidade da cadeia, ligado ao hidrogênio, certo? Existe no mercado um produto denominado casco de cavalo, que é utilizado para tornar as unhas mais duras e resistentes. Um dos seus componentes é o aldeído de menor massa molecular, o menor aldeído que existe. O nome oficial desse aldeído é, e aí você tem que pensar de um modo bem simples e fácil para você poder marcar qual é a alternativa correta. Primeiro, vamos lá. Para ser um dos aldeídos tem que ter o quê? O grupo formila, que é a carbonila ligada ali, oxigênio, carbono, ligado ao nosso hidrogênio. Ele está falando ali do menor aldeído que tem. Eu consigo ter um aldeído que tenha menos carbonos que 1? Não, né? Porque para existir a carbonila, eu tenho que ter oxigênio e carbono ligados. E outra, se não tem carbono, nem é um composto orgânico. Então, você vai olhar nas alternativas aqui
e vai observar qual delas apresenta a nomenclatura do menor aldeído. Vamos lá para a gente fazer juntos? Então vamos lá na tela. Olha só, na letra A ele fala etanal, mas o etanal ele vai ter quantos átomos de carbono? 2, né? Por isso o et, etanal. Na letra B ele fala metanal. Metanal quem é? É o aldeído com um carbono lá na sua cadeia principal. Então, digamos que até agora ele é o menor. E aí ele traz formaldeído, formol, que é o mesmo que é um dos derivados do metanol, e tem o ácido fórmico. Olha só essa situação. Ele quer um nome oficial. Então, o nome oficial vai seguir aquela situação que a gente aprendeu, de prefixo, mais infixo, mais sufixo, formando o nome do composto. Nesse caso, a nossa alternativa correta vai ser a letra B, porque o metanal, que é o nome oficial, ele vai ser o único que vai ter a menor massa possível, né? Massa molecular. O que é a massa molecular, galerinha? É a somatória das massas atômicas dos elementos que compõem o nosso composto, que formam o nosso composto. Então, se eu somar o peso do hidrogênio, do carbono, do oxigênio, desse hidrogênio, eu vou ter a massa molecular. Se eu for olhar o etanal, o que ele vai ser? Vai ser, vamos colocar aqui, H3C, aí vai vir aqui oxigênio e hidrogênio. Observe que eu vou ter a massa de 2 carbonos, 1 oxigênio e de 4 hidrogênios. Vocês acham que a massa do etanal tem como ser menor que a do metanal? Não tem, né, galerinha? Então, o de menor massa molecular vai ser o metanal, que é a alternativa B. Agora vamos para mais uma estrela dos nossos compostos orgânicos, né? Vamos para os nossos grupos aqui das cetonas. Cetona é todo composto orgânico que possui carbonila entre 2 átomos de carbono. A gente viu que os aldeídos têm carbonila e eles estão aonde, galerinha? Nas extremidades, ele sempre vai estar na extremidade. Já o grupo funcional das cetonas, a nossa carbonila, ela vai estar entre 2 átomos de carbono. Eu posso dizer o quê? Que a minha carbonila, ó, aqui ela vai ter carbono e aqui carbono. A minha carbonila, ela sempre vai ser num carbono secundário nas cetonas, enquanto nos meus aldeídos, a minha carbonila, ela sempre vai ser num carbono primário, porque é o carbono da extremidade da nossa cadeia. E olha uma situação interessante. Vamos observar aqui. Se eu fosse numerar esses 2 compostos aleatoriamente, só pelo modo como a gente é acostumado a escrever, da esquerda para a direita, olha como é que ficaria. Ficaria 1, 2, 3, 4. Vou fazer o mesmo no outro, ó. 1, 2, 3, 4. Essa parte que está aqui em destaque azul é a nossa carbonila, é o nosso grupo funcional que representa as cetonas. Observando aqui a numeração que eu fiz, aleatória, eu estou falando de compostos diferentes ou de compostos iguais? Hein, galerinha? O que vocês acham que está acontecendo aqui? Eu tenho compostos diferentes ou tenho compostos iguais? Se você for olhar lá no primeiro, a minha carbonila está no carbono 2. Aqui nesse terceiro, a minha carbonila está no carbono 3. É diferente? Não, são os mesmos compostos. O que está errado? O modo como eu numerei a minha cadeia. Então, nesse caso, qual é, digamos assim, o meu componente, a minha coisa mais importante dentro dessa cadeia? O grupo funcional. O grupo funcional sempre tem que ser numerado, começando da extremidade mais próxima dele. Lembra? É uma regra que a gente vem falando já tem um bom tempo.
E é muito importante você observar que quando eu numero erradamente a minha cadeia principal, eu vou errar o nome do meu composto. Porque em um, o meu composto, o meu grupo funcional está no carbono 2 e no outro vai estar no carbono 3, sendo que é o mesmo composto, só que representado de formas diferentes. Vamos lá no quadro para a gente ver como que ficaria a numeração correta para esse composto? Vamos lá? Então aqui, ó, vamos apagar o que está errado, que eu acho que você já sabe qual é exatamente esse lado aqui, e vamos fazer a numeração correta. O meu grupo funcional está em destaque, então eu vou numerar pela extremidade mais próxima a ele, que é essa, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4. Olhando a numeração, o que você consegue observar agora? Que nas duas estruturas, a minha carbonila está no carbono 2. Então, eu tenho aqui o mesmo composto ou a mesma molécula, só que escritas de formas diferentes. Por isso que, na nomenclatura da química orgânica, nós numeramos, nós identificamos a cadeia principal, identificamos o grupo funcional e fazemos a numeração pela extremidade mais próxima desse grupo funcional, para não correr o risco de dar nomes errados para moléculas que são iguais, ou dar nomes iguais para moléculas que são diferentes. Mas já que nós estamos falando de nome, como que a gente faz a nomenclatura das cetonas? Essa daqui é, como eu já falei, vocês já estão aí calejados de saber, nós vamos continuar com o prefixo e o infixo. E pela regra da IUPAC, a gente escreve o número de carbonos, o tipo de ligação entre os átomos de carbono e o sufixo -ona, que indica o grupo funcional cetonas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia e a minha cadeia principal é essa. Sei que é uma cetona porque a minha carbonila está entre os átomos de carbono. Então eu vou fazer a nomenclatura para esse composto. Nesse caso, se eu começo por esse lado ou por este lado aqui, não interfere na posição da minha carbonila. Observe, de todo jeito fica no número 2. Então, eu não tenho, primeiro ponto, eu não tenho cetonas com menos de 3 átomos de carbono, porque a minha carbonila ela tem que estar entre 2 átomos, então a minha menor cetona é essa. Por isso que eu não preciso numerar ela, porque independente do sentido que eu faço, a minha carbonila vai estar no carbono 2. E acima de 3 carbonos eu sempre vou numerar. Então, essa daqui tem 3 carbonos, qual é o prefixo? Vai ser prop, né? As ligações entre os carbonos são simples, então vai ser -an. E a terminação é -ona, vai ficar o quê? Propanona. Olha os outros exemplos. Aqui nós temos 5 átomos de carbono. Nessa situação, nós temos que numerar. Observando que a nossa carbonila ficou no carbono 2, eu vou aqui, ó, identificar. Faço o prefixo, o infixo, e antes de colocar a terminação, eu indico onde a minha carbonila está. Então, vai ficar pentan 2-ona. Olha o outro. Eu também tenho 5 átomos de carbono nesse caso. Vou fazer o quê? Vou numerar. Só que nesse caso aqui, a minha carbonila agora está onde? O carbono 3. O que eu vou fazer? Pentan 3-ona. E quando tiver ramificação, determina a minha cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono, que englobe ligação dupla e o grupo funcional. E aí vou dar o nome do meu composto fazendo o quê? Número do carbono onde está a minha ramificação, carbono 4, o nome da ramificação e depois o nome da cadeia principal com a terminação do grupo funcional. Então, nesse caso, vai ficar o quê? 4-etil, porque aqui é o radical etil. Como tem 6 átomos de carbono, X, -an, porque todos os carbonos têm ligação simples, -an. 3, porque no carbono 3 está a minha carbonila, e a terminação -ona, porque se trata de uma cetona. E aqui, nesse primeiro, quando eu tenho só a minha carbonila, e é uma cadeia fechada, eu vou fazer normal, ciclo, porque é uma cadeia cíclica,
X porque tem 6 átomos de carbono, AN porque todos têm ligação simples e a terminação ONA. Porque onde a minha carbonila estiver aqui, sempre vai ser o carbono 1. Então, nesse caso, eu não numero. Mas olha o caso aqui do lado. Esse é o meu grupo funcional, no carbono 1. E eu tenho uma ramificação. Aqui, galerinha, você é obrigado a fazer a numeração. Começando sempre pelo que é mais importante. Entre a ramificação e o grupo funcional, quem é mais importante? O grupo funcional. Isso aí. Então, você vai começar a numerar pelo grupo funcional e você vai seguir o sentido que deu o menor número para a ramificação. Então, nesse caso, a ramificação vai ficar onde? No carbono 2. Então, vai ficar o quê? 2, o nome da ramificação e depois o nome da minha cadeia, que no caso aqui é um ciclo. Então, vai ficar o quê? 2-metil ciclo hexanona, a terminação nona, que indica que é uma cetona. Aqui o mesmo esqueminha, eu vou numerar e vou colocar o número do carbono onde está a minha ramificação, o nome da ramificação e aí o nome da minha cadeia principal, indicando onde está a minha carbonila. Então, vai ficar 2-metil, ó, ramificação no carbono 2, e é um grupo metil, pente, porque só é 5 átomos de carbono, AN, porque eu tenho somente ligação simples, 3, porque a minha carbonila está no carbono 3, e a terminação ONA. Ok? Nós temos ainda algumas aplicações práticas das cetonas. Desses grupos, né, desse grupo funcional, uma das mais importantes é a propanona, que no comércio ela recebe o nome de quê, galerinha? Acetona. É um líquido incolor que tem cheiro agradável quando puro, viu? Mas não fica cheirando não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É inflamável e utilizado principalmente como solvente de esmaltes, tintas, vernizes e na extração de óleos de sementes vegetais. Por isso que se você for observar, não sei se já aconteceu de você derramar por um acaso esse tipo de produto numa mesa que tem verniz, o que acontece? Mancha, acaba manchando, porque ele é um solvente orgânico. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai extrair o verniz que estava naquela madeira, naquela superfície. Tranquilo? E fique ligadinho num detalhe importante que eu já comentei na aula de hoje. Vamos lá ver qual é esse detalhe? Então, aqui, o que nós temos? Ó, observe que aldeídos e cetonas apresentam a carbonila, né? Como eu falei. Nesse caso, os dois vão ser compostos carbonílicos, porque eles apresentam esse grupo carbonila. Nas cetonas, que apresentam as ramificações, nós devemos, antes de mais nada, determinar qual a cadeia principal. E nesse sentido da cadeia principal, você vai seguir a maior sequência de átomos de carbono ou aquela que dê a maior quantidade de ramificações, sendo que a carbonila tem que estar presente na cadeia principal. A prioridade vai ser sempre o grupo funcional e não as ramificações. E para fechar, a gente tem mais um exemplo que fala o seguinte: o cortisol e seus derivados naturais cumprem importantes funções no organismo, como assimilação das proteínas, hidratos de carbono, açúcar, gorduras e minerais, além de terem ações anti-inflamatórias, imunossupressoras, exercem estimulação cerebral. Quando, por qualquer razão, não são naturalmente providos pelo organismo nas quantidades necessárias, devem ser supridos artificialmente. Os corticoides se dividem em dois grupos, os mineralocorticoides e os aldosteronas, né? Como aldosteronas, perdão, e os glicocorticoides, que nesse caso aqui é o outro grupo, que nós temos como exemplo o cortisol. E aí ele dá o cortisol, olha só, essa é a estrutura dele, bonita, né? E o aldosterona, que também tem uma estrutura maravilhosa. Observem bem aí. E aí ele pede para você
dizer o seguinte, ó, além de serem derivados do colesterol, os corticoides mencionados têm em comum, e aí ele dá cadeia homogênea e grupo funcional éster, cadeia aromática e grupo funcional álcool, cadeia policíclica e grupo funcional fenol, cadeia insaturada e grupo funcional cetona e cadeia heterogênea e grupo funcional éter. Nesse caso, nós temos cadeia insaturada e o grupo funcional cetona. Se você for olhar, as cadeias são insaturadas, ó, tem insaturações, e elas têm aqui ó, o grupo funcional cetona, que é característico, e elas têm isso em comum. E no mais, a gente volta já já com a nossa revisão para você poder fazer a sua atividade de sala.